sejam muito bem-vindos ao Entrevista Show Podcast. E hoje o programa está recebendo uma convidada que está sendo destaque na política nacional. Nós estamos trazendo ela aqui, é a vereadora por Votuporanga, Natiele Gama. Ela tem muitos assuntos para contar para a gente. Ela é mãe, ela é pastora, ela cuida de crianças, dá palestras aí no estado inteiro e é bom trazer esse olhar da política para a nossa região também, né, prefeito? Como que o senhor vê uma mulher na política? Isso é importante, Isso né? aí, Maíra. As mulheres também são importantes na política, assim como em tudo. E pela primeira vez, uma mulher da política aqui no nosso Entrevista Show, e eu fico muito feliz. Que bom, seja bem-vinda, Natiele. Obrigada, Maíra, prefeito Luiz Paulo. Que alegria estar com vocês. Me Obrigado. sinto muito bem estando aqui nesse estúdio, falando para pessoas especiais aqui que acompanham já o trabalho que o podcast realiza. E que bom a gente poder conversar sobre política, família, sociedade, poder falar um pouco do que trouxe, o que moveu meu coração para esse ambiente. Que bacana, Natiele. Nossa, estou muito feliz com a sua presença aqui. Vai contar tudo pra gente hoje, Contar né? tudo. Vamos abrir a caixa dos mistérios aqui do coração, vamos compartilhando. A nova geração da política, né? Bem jovem, isso vai trazer muitas ideias boas aqui para nós, tenho certeza. Exatamente. E atualmente você é vereadora por Votuporanga, né? Exatamente. O que te motivou a entrar na política? Bom, muito bem. Então foi assim, na verdade, eu nunca me considerei, ao me olhar, uma figura que pudesse ser política. As pessoas da minha família, as pessoas ao meu redor sabem disso. Eu sempre me vi, não, sou pastora, sou professora, sou mãe, mas não sou política, né? E diante de um trabalho que nós começamos nas escolas, então, até recuperando um pouquinho, eu fui formadora do SESI São Paulo, sou formada em letras, português e inglês, sou professora. Aí trabalhei no Ministério Público, depois eu vim a ser formadora de professores no SESI São Paulo. E no SESI a gente trabalha com escolas muito estruturadas, material didático muito atualizado, corpo docente muito bom. Mas diante de toda essa estrutura, a gente ainda via dificuldade de aprendizagem no aluno. Por que o aluno está construindo menos conhecimento, está com menos sede, aparentemente menos sede de crescimento profissional, menos sede de destaque acadêmico? O que está acontecendo com esse aluno? E aí a gente começou a entender que a causa era a casa. Havia um problema de raiz, de estrutura familiar. Problema na base. Exatamente. Aí, andando no estado todo, porque no SESI as formações eu fazia nos diversos municípios onde o SESI tinha convênio. Onde o SESI tinha convênio com o município, ali a gente estava. Então, região metropolitana, Vale do Paraíba, interior, várias localidades. Então, comecei a ter 30 cidades, mais ou menos, eu atendi ali no SESI. Então, comecei a ter uma dimensão de como alguns problemas eram generalizados. Era um período que os meninos estavam falando em suicídio, havia muito da automutilação, de se cortar. E isso se repetia nas diferentes regiões do estado. Eu comecei a notar, esse despertamento não pode acontecer, e não tem que acontecer só na escola. Esse despertamento tem que acontecer nas famílias. O que está acontecendo com as famílias que talvez não está percebendo como as coisas estão atingindo o adolescente, como o adolescente está sem perspectiva, não está vendo valor na própria vida? Que conversa é essa? Né? Então a gente começou a fazer essa investigação e nessa época, então, eu soube de um curso que a Universidade Harvard oferecia, chamado Introdução ao Engajamento Familiar na Educação. Esse curso, trocando em miúdos, assim, falando de forma muito tranquila, ele é um curso que traz evidências, mais de 60 anos de dados, de pesquisas dos Estados Unidos, sobre a importância da família no centro do processo da educação. É composto por professores, por técnicos, professores universitários, mas essa área de pesquisa diz assim, a escola pode ser excelente, a estrutura pode estar muito boa, a estrutura física, você pode ter um corpo docente muito bom, mas se a família não se envolver no centro do processo, se a família não quiser comer com o menino, conversar com o menino, aconselhar esse menino, olhar o caderno dele, meu amigo, a gente pode até fazer um bom trabalho pedagógico, mas essa formação nunca vai ser integral. Muitos pais hoje estão transferindo para os professores. Exatamente, a gente fala de uma terceirização de responsabilidades, né? E é claro que a escola, na grande maioria das famílias, ela funciona como uma parceira institucional, né? A educação, de certa forma, ela tem as vias de compartilhamento. A gente fala que
A educação é o guarda-chuva maior e debaixo desse guarda-chuva está a escolarização, que é a responsabilidade primária da escola, escolarizar, ensinar conhecimentos técnicos, científicos. Mas as coisas se misturaram, se confundiram aí recentemente no Brasil. O que é escolarização e o que é educação como um todo. Parece que a família foi perdendo protagonismo no processo do educar. E de alguma forma nasceu aí nesse contexto o projeto Família Forte. A gente falou, poxa, como que esses conhecimentos tão importantes sobre o papel da família não está chegando para quem mais interessa, a própria família. Vou dar um exemplo para vocês. A ciência já mostrou, já evidenciou. Se uma família come 5 vezes por semana com um adolescente na mesa, e aqui eu não estou falando do menino comer com o prato no quarto, na sala, na frente da TV, não, União. sentar na mesa, exatamente. União, olho no olho, como nós estamos aqui, ó. Uma atenção plena, o humor voltado para esse lugar, o diálogo voltado para esse lugar. Se a família come 5 vezes na mesa, 5 refeições, quaisquer que sejam elas. Durante a semana, ao longo da semana, qualquer refeição. O impacto na vida do adolescente é gigantesco. Com relação a álcool e drogas, esse adolescente vai ter uma propensão muito menor de utilizar álcool e drogas. Não vai ter sexualidade precoce, ou seja, não vai começar relacionamento sexual antes da hora. Esse adolescente vai ter um melhor desempenho acadêmico e um melhor desempenho socioemocional. E isso está faltando nas famílias hoje, né? Exatamente. Sentar, não olhar no celular, olhar no olho. Olha que prática simples, Maíra. Que prática simples que qualquer família pode fazer. E quando eu vou às escolas, eu digo assim, ó, não importa o que tem na mesa, se é ovo frito, se é abobrinha. Eu imagino assim, que o convívio familiar à mesa, você falou a respeito do uso de drogas, reduz porque eu imagino que não tem a insatisfação daquela criança ou adolescente se sentir excluído. Sozinho, Tem o exatamente. diálogo Sozinho. também, né? Tem o diálogo. E ele vai se sentir mais seguro, confortável como um todo também para frequentar a escola, assim como qualquer ambiente externo, na verdade. E até para se abrir depois. Né? Se você tem exatamente. vergonha de falar, começa a ter coragem, né? Exatamente, a família percebe algum comportamento. Esses estudos, essas evidências de 4 universidades americanas mostram a comunicação como um elemento central na mesa. Então, algo que você não conversaria em outro contexto, na mesa você solta, você conversa, é mais espontâneo. Então, a comunicação tem um papel central aí. E a presença. O Paulo falou desse jovem não se sentir talvez sozinho, perdido. A mesa, historicamente, ela é um lugar de presença e de honra. Por exemplo, se você quer honrar alguém que está visitando o teu município, alguém que está visitando tua casa, você fala, olha, fica para jantar, vamos vir aqui para a mesa. Não, vem cá, vamos tomar um café. Esse é com café da manhã, às Exatamente. Então, a presença e a honra que se manifesta na mesa, isso é tão importante na história da humanidade. E quando a gente olha para esses estudos, a gente fala, poxa, faz todo sentido agora. Porque um conhecimento tão importante, tão relevante como esse, não está na mão de quem está enfrentando as batalhas da adolescência, da infância, que hoje é um desafio educar um filho. Por que isso não está na mão de quem mais interessa, ou seja, a família? E aí o nosso programa veio como essa ideia. Eu comecei assim. Se eu posso dizer que eu comecei uma atividade com a comunidade política, além de ser professora, né, fora dos muros da escola, foi essa atividade, de levar para as famílias essa informação. E é claro, há 10 anos também, 11 anos já, servindo como pastora numa igreja local em Votuporanga, também compartilhando essas ferramentas, essas estratégias de olhar casamento, criação de filhos, não como uma perspectiva de peso, de responsabilidade sim, mas de uma alegria e de uma recompensa que sobrepõe a responsabilidade. Então eu tenho sim responsabilidade, mas a alegria de eu formar uma vida, de eu formar uma aliança que faz toda a diferença na vida de um indivíduo para sempre, ela precisa ser maior. Então é essa mensagem que a gente começou a levar. E essa conversa correu. Por que você não torna isso política pública? Porque em outros países é política pública. Estados Unidos, por exemplo, tem um escritório nacional para cuidar disso, da relação família-escola. E aqui no Brasil a gente percebe que ainda arranha a superfície esse assunto. Então começou a vir essa ideia, principalmente incentivada pelo meu esposo, pelo meu pai, que também é pastor em São José do Rio Preto. Menina, você tem que ter uma proposta política. Não, mas eu presto esse serviço para quem quer me contratar ou quem me chamar nas igrejas, nas instituições, entidades, às vezes assistenciais. Eu ia voluntariamente, eu vou voluntariamente, não tem nenhum problema. Em qual medida que esse projeto Família Escola dos Estados Unidos pode ser implementado na prática aqui no nosso país,
a nossa rede de ensino? Eu acredito que primeiro é uma dupla formação. A gente precisa pensar na formação dos profissionais da educação. É assim que o movimento acontece lá. Né? Há uma preocupação de formar os profissionais da educação para eles serem acostumados a dialogar com a família. Que quando você fala com a família, a pessoa às vezes não recebeu nada daquilo. Às vezes você recebe uma família na escola que ela não recebeu afeto de pai e de mãe, Sim. ela não recebeu encorajamento e às vezes nem limites também. Então, quer dizer, você está falando com diferentes contextos de família. Então, famílias que não receberam isso, famílias que não têm nenhum conhecimento técnico, famílias que estão perdidas. Para isso, a gente precisa, então, que, primeiro, o grupo de professores, de gestores, seja formado entendendo a importância, tendo acesso a esses dados. Ser receptivo àquelas situações diversas, conflituosas. Exatamente, como agir, né? Isso é um tema importante para a escola, para os profissionais da educação. E, no outro lado do espelho aí, fazer a formação também das famílias. As maiores redes de educação do mundo, elas não estão preocupadas somente em formar os professores de forma contínua, elas estão preocupadas em formar os pais de forma contínua. Então, ter momentos de diálogo, às vezes ter momentos de visita às casas dessas famílias, onde eu ofereço uma espécie de despertamento. Olha, você sabia que se você fizer isso e aquilo, vai fazer toda a diferença na vida do teu filho? A hora que a gente fala, muitas vezes a família tem mesmo um choque de realidade. E é comum, acaba a nossa formação nas escolas, assim, nosso papo, que às vezes dura 15, 20 minutos, não é uma coisa longa. A gente fala que é uma mensagem importante, de impacto, mas ela é curta. E a hora que a gente acaba, é comum vir avós chorando, pais, mães. Eu me lembro que uma vez um policial terminou uma formação, ele procurou meu esposo, ele falou assim, olha, eu tô aqui, tô emocionado, eu queria conversar com você, porque eu sei pegar bandido. Ele até usou uma expressão forte, ele disse, se precisar dar porrada eu dou, mas eu não sei ser pai. Você falou hoje sobre olhar no olho do filho, abraçar o filho, falou assim, eu não sei quanto tempo que eu não falo para os meus filhos um eu te amo, ou eu não abraço eles, ou não me abaixo para brincar com eles. Então que bom vocês me lembrarem disso hoje. O cara chorando, grandão, careca, assim, emocionado. Então não é difícil, isso na verdade é uma cena muito comum. Mães, pais, avós que vêm chorando, agradecer a gente por lembrar. A gente fala assim, talvez a gente não tenha trazido uma grande novidade, né? Mas a gente lembrou de algo essencial que vai ficando para trás com esse ritmo frenético da nossa vida. E é importante palestras como essa, né? Eu participei de uma palestra em Riolândia e o pessoal estava desmotivado. Não era da área da família, era uma área assim sobre cultura local, Sim. turismo. Quando trouxe uma palestra assim, no último dia, deu para ver a diferença do grupo. Do primeiro dia para o último dia, como teve aquela motivação. E eu acredito que a palestra seja assim, né? Dar uma motivação para você voltar para casa, criar melhor seus filhos, ajudar mais. É isso que a palestra é. Mais que uma motivação, pelo que eu percebi, ela é uma alteração comportamental. E se a pessoa que participou da palestra adotar, ela vai mudar o todo ali do ambiente familiar dela, né? Porque a motivação é uma coisa passageira, prazo, né? isso, Passageira, né? Trazer o que precisa ser feito e do modo que precisa ser feito. Eu fico até surpreso e feliz aqui, não tinha noção da dimensão de quantas informações nós estaremos hoje recebendo nesse podcast. Olha que interessante, Luiz, Maíra, quando a gente fala, por exemplo, de primeira infância, que aí essa área da ciência olha também para isso. Quais são as atitudes simples que os pais podem ter com as crianças na primeira infância, então de 0 a 6 anos, desde o ventre até os 6 anos, e que mudam completamente o desenvolvimento cerebral mesmo dessa criança. Até a fase adulta, né? Até a fase adulta, vai ter frutos lá na fase adulta. Aí a gente fala disso, parece que é uma coisa super avançada, que a família vai ter que gastar dinheiro. Não, é o cantar, por exemplo, com a criança. Enquanto você vai procurar dar comida para a criança, dar banho, acordar ela, você colocar musiquinhas na rotina dela. Dialogar com a criança na rua. Então, por exemplo, se eu vou com meu filho para uma consulta, para uma visita, para um passeio de Cardoso a São José do Rio Preto, ao invés de dar o celular na mão dele, eu ir conversando sobre o que está acontecendo na estrada. Por que tem tais animais nesse sítio? O que essa antena significa? Por que esse veículo faz esse barulho e ele é diferente daquele outro veículo? Então, diálogo, cantar com essa criança, brincar, incentivar a criança a brincar se movendo.
que está se tornando cada vez mais raro por causa da passividade das telas. Quer dizer, não custa nada, né? Contar uma história para o seu filho antes dele dormir. Então são alguns, a gente fala de 5 pilares básicos que toda família pode fazer e causa um grande impacto no cérebro dessa criança. Ela vai colher frutos disso na comunicação, na expressão, na produção textual, conhecimento matemático pro resto da vida. E olha que impressionante. Eu assisti um vídeo, aí eu queria que você falasse se eu estiver errado. O profissional da educação, ele falou que nós, como pais, somos treinadores das crianças. Perfeito. O que você acha sobre isso? Perfeito, porque na verdade, inclusive é uma resposta que a gente pode dar para as pessoas quando nosso filho estiver tendo um comportamento ruim em público. Né? Às vezes tu tá lá no mercado, a tua criança pede uma coisa, ela não pode comer aquilo naquela hora. E você fala, não, mas aqui não dá, você não pode comer. E a criança começa... Então é uma coisa que a gente pode dizer para as pessoas, ó, tá em treinamento. Ela tá em treinamento, tá aprendendo. Né? Não tá pronto e acabado, né? E aí você retira a criança daquele contexto, pode, né, ser firme, pode olhar no olho, pôr os limites ali que precisa ter naquele momento. Mas assim, a gente tem tantas preocupações na vida. Eu trabalhei no Ministério Público como promotor, Dr. Valmor, que ele dizia assim, Natiele, você já reparou como a gente tem faculdade para tudo na vida, tem curso para tudo na vida e não tem pro mais importante, que é ser pai e mãe. Então, ele até foi um dos grandes incentivadores naquela época de que eu começasse realmente a falar sobre isso, compartilhar conhecimento. É um treinamento, Maíra, eles nascem com sede de aprendizagem, com muita curiosidade, e nós somos os mediadores, nós somos as pessoas que realmente podem apontar bons caminhos. Como que essa sua experiência transformou sua visão sobre o Brasil e o que você viu ali dentro das escolas que te motivou a entrar na política como candidata a vereadora? O Brasil abandonou a infância. É uma palavra forte da gente usar. Mas o Brasil, de certa forma, abandonou a infância quando não começou a levar esse tipo de conhecimento para as pessoas e, ao contrário, começou a trazer discussões pesadas até para o universo adulto, para a infância. Hoje a gente fala de erotização infantil, hoje a gente fala de adultização, que é um tema que acabou ganhando repercussão quando o Felca, né, fez aquele... Na verdade, a adultização, né, o Felca fez uma denúncia sobre isso, é justamente expor a criança a materiais, ambientes... E até a trabalho nas redes sociais. A trabalhos nas redes sociais, no sentido de para ganhar like, engajamento, monetização, dinheiro, que não é do universo infantil. Então, por exemplo, quando eu proponho vou dar um exemplo da escola, tá? Quando no ambiente escolar eu proponho ali uma música, um tema, um assunto que é do universo adulto, ela é apelativa, ela é erótica, e eu jogo a criança para aquela exposição, eu não posso reclamar depois de com 12, 13 anos eu tenho um alto índice de adolescentes grávidas. Com 6 anos eu comecei a falar. Você adiantou a fase. Exatamente. Eu comecei a estimular eroticamente, sexualmente essa criança com 6 anos. Eu tive denúncias, né, na nossa escola, no nosso município, de escolas de 1º a 5º ano. 1º a 5º ano, ou seja, escolas que tem criança de 6 anos, 7 anos, tocando um funk pesado. E aí, gente, não é querer invadir a vida do adulto que quer ouvir isso ou aquilo. Eu não ouço, mas respeito quem ouve. Mas a gente ter um entendimento de que uma criança de 6 a 7 anos, ela não pode acessar qualquer tipo de linguagem adulta, imprópria, e isso vai se impactar o desenvolvimento dela. Então, as pessoas estão chocadas com o número de gravidez na adolescência. Eu digo, você está dando o alimento, a curiosidade, você está abrindo esse mundo quando ela tem 6 anos, não se surpreenda que aos 12 ela esteja curiosa por tema. Até colocar algumas roupas na minha criança, né, de 5 anos, colocar elas para dançarem nas redes sociais. Até para comprar. Para você comprar hoje uma roupa que não mostra a barriga da criança, que não mostra a coxa nesse nível mais íntimo da criança, está difícil. São poucas as lojas que... Você fala que o próprio mercado se adaptou a essa adultização. Olhar a criança como eu olho, por exemplo, o corpo da mulher, né? Adulta, objetificando e tal. Se essa é uma discussão difícil para o adulto, você imagina como é que a gente traz isso para a imagem da criança. Eu vi um caso, homeschooling, que fala. Homeschooling, exatamente. Você tem que correr também. Exatamente. Lá de Jales, houve uma condenação milionária dos pais que educaram as crianças dentro da casa deles, por meio deles também. E qual que é a sua opinião sobre isso?
Eu sou favorável ao homeschool, sei que não é uma realidade para todas as famílias. Muitas famílias não vão ter condições de conduzir ou não vão realmente querer. E nem preparo também. Nem preparo, mas é uma realidade que eu concordo, sabe por quê? O Brasil ainda, infelizmente, ele é lanterninha na educação. Se a gente olhar os dados internacionais do PISA, ele está abaixo da média da OCDE em todos os níveis avaliados, português, matemática e ciências. Qual que é o nosso dado, infelizmente, hoje na educação? Preste atenção nisso. 95% dos alunos brasileiros terminam o ensino médio, o terceiro ano do médio, sem saber o básico em matemática. Sem proficiência, a gente fala que é o conhecimento básico para você dizer se aluno tem um conhecimento mínimo de matemática. Domina razoavelmente. Domina razoavelmente. Só 5% concluem o ensino médio, segundo os dados mais recentes, que são de 2023, está para sair dado novo, mas segundo os dados mais recentes, só 5% sai da escola dominando matemática. E só em torno de 36% sai dominando o básico de língua portuguesa, que é a nossa língua nativa. Para pensar comigo, o nosso estudante passa pelo menos 14 anos, dos 4 aos 17 anos, dentro da estrutura chamada escola. Né? E eu sou professora, não sou contra a escola, mas eu chamo para uma reflexão sobre a escola. Então ele passa no mínimo 14 anos no ambiente da escola, ok. Para sair sem proficiência básica em inglês, que ele estuda a maioria dos anos, sem proficiência básica em ciências, que é tão importante para o avanço da nossa nação, em matemática e nem mesmo na língua materna, gente. E hoje se adota a não repetição, né? Todos os alunos são aprovados automáticos. Exatamente. Uma progressão continuada. E qual é o argumento de quem defende essa tese? Né? Imagina até todos os estados, acho que votaram. Qual é o argumento favorável à progressão automática? Existe uma discussão aí entre a aceitação social do indivíduo dentro da escola, ele não se sentir retalhado, ele não se sentir excluído. Existe uma discussão em torno disso, a escola ser o lugar de todos, mas realmente quando a gente deixa de trazer o fator disciplina, comprometimento, motivação para atingir determinados objetivos, né? Eu não estou dizendo de uma pressão excessiva, mas eu estou dizendo de motivação para atingir determinados objetivos. Todo jovem precisa ter isso. E hoje em dia, assim, muita gente perdeu a esperança na política. Como que você vê que a política poderia ajudar nesses casos? Nossa, você sabe uma frase que eu ouvi, Maíra, que foi uma das coisas que me fez decidir ser candidata a vereadora? É assim, se você continuar fazendo o teu trabalho como uma prestação de serviço, voluntária ou contratada, você vai falar para um grupo muito pequeno de pessoas. Mas se você for uma política eleita para fazer um trabalho, a cidade toda, de alguma maneira, vai ouvir a tua voz. Vai prestar atenção no que você está falando. Então, eu acredito que a política ela pode fazer diferença nesse sentido. Ela traz voz, ela amplifica boas práticas, ela faz a gente prestar atenção em coisas que a gente não estava prestando anteriormente. O político ele tem esse poder. Além de, claro, principalmente pelo executivo, fazer chegar entregas importantes para a população, o legislativo vai por uma via um pouco diferente, né? Sim. Mas, além dessa entrega na ponta, o despertamento, muito importante. A voz política faz a gente se despertar para questões sociais importantes. E esse é o seu primeiro mandato? Meu primeiro mandato. Você já fez algum projeto nessa sua área de família, que virou destaque, que poderia ser Exatamente. Só depois do início do mandato, entre 2025 e 2026, né, o ano corrente, a gente atendeu mais de 300 famílias nesse projeto. De que forma? Em falas em escolas estaduais. Nós optamos, nesses 2 primeiros anos de mandato, em começar pelas escolas estaduais da nossa cidade, porque havia realmente uma urgência, uma preocupação muito grande com o adolescente, que estava se envolvendo muito rapidamente com o cigarro eletrônico, com a droga, né? Gravidez precoce. Então, a gente começou esse trabalho pelas famílias adolescentes, e a ideia é estender aos outros níveis, né? Inclusive chegando até a educação infantil, com esse despertamento das famílias no próximo tempo. E por que você escolheu o Podemos para ser candidato a vereadora? O Podemos, além dele ter um contorno político que naquele momento era favorável, né? Eu e meu esposo analisando o cenário, nossa, para um vereador novo chegar no meio de vários medalhões, assim, o Podemos era um partido que naquele momento estava favorável. Mas a gente olhando a concepção dele, é muito legal, que é uma concepção de
não adotar cegamente posição ou oposição, mas estimular a participação popular nas decisões. Olha que legal, o Podemos é considerado o partido mais tecnológico do Brasil. Por que ele é considerado dessa forma? Porque ele criou meios, plataformas, aplicativos que a população pode participar das suas decisões. Então, quando você tem uma votação difícil, ele te estimula a conversar com a população sobre aquilo. E eu já presenciei deputados do Podemos fazerem uma reunião mesmo para entender qual que é a opinião popular sobre determinado assunto. Também, por exemplo, se vai mandar uma emenda a deputado, o deputado quer entender qual é o engajamento da população com relação àquela emenda. Então, eu pleiteei, por exemplo, 500 mil para o CAPSI, que deve ser liberado agora no final do ano para o CAPSI infantil da nossa cidade, para atender terapias, né, de crianças com autismo, com algum tipo de transtorno que não tem tratamento lá. Estava com uma fila de espera de 80 crianças, esperando a primeira consulta no CAPSI infantil. E aí eu falei, poxa, isso é uma demanda importante. Mas a Renata disse, Natiele, vamos fazer assim, vamos entender da população o quanto ela está engajada com isso, faz um levantamento, faz uma espécie de abaixo-assinado digital, para a gente entender o quanto a população acha essa causa relevante. Então, eu acho que o Podemos, ele traz isso, uma participação direta da população, é dialógico, é posicionado, ele te traz uma posição de que você analise matérias e não somente contorno político ou acordos. Então, isso me chamou a atenção, é a postura que eu tenho mantido em Votuporanga, se você olhar para as minhas votações, para as minhas defesas, é a postura que eu tenho adotado. E a preocupação com a educação, desde a primeira infância, é um partido de linha de frente de defesa e proteção da infância. E é um partido também muito família. Então, quando eu olhei para esse espectro, eu falei, poxa, tá tudo convergindo para que eu seja Podemos. E tô podemista. Eu falo por mim, eu sou podemista de defesa. Candidata a deputado federal. Exatamente, pré-candidata, amanhã deve efetivar. Né? Convenção. E assim, eu vejo assim, um modo bastante preocupante as candidaturas a presidente do Brasil. Desde 89, você vê que foram praticamente todas arranhadas. Fernando Collor de Mello foi cassado, aí assumiu o vice o Itamar Franco, criador do Plano Real, Fernando Henrique, Lula preso, Dilma cassada, Bolsonaro preso. Tem alguém para a gente apoiar a candidata a presidente? Olha, que pergunta difícil, né? Mas por aquilo que acredito e pelos documentos recentes que analiso também, acho que a nossa perspectiva nesse momento, pelo menos aqui falando pessoalmente, né, meu partido ainda não declarou, mas eu vejo como Flávio. Comparando os documentos de educação e infância do governo Bolsonaro e do governo Lula, a gente vê claramente como esse espectro está preocupante. O que mudou de um governo para o outro? Vou te dar um exemplo. Nós temos hoje em vigência uma recomendação para o MEC, um documento que foi feito recentemente, final de 2025 ele foi publicado, uma recomendação para o MEC de que se um profissional da educação, e aqui novamente falando, sou professora, mas veja só esse documento, se um profissional da educação fala numa creche, eu mostro para vocês aqui o print, sobre gênero ou diversidade sexual, a família não pode questionar aquele conteúdo dado. E eu não estou falando nem de qualquer tipo de agressão, estou falando de questionamento, o direito de perguntar. Ó, meu filho estuda aqui, a gente fala que até os 14 anos, né, no direito, o menor é vulnerável, então eu tenho um filho, ele é um menor, de 0 a 6 anos, estuda numa creche, é um vulnerável, e alguém falou sobre diversidade sexual para essa criança. Não é a competência da família, a escola. Exatamente, aí a família não pode questionar. Uma outra parte desse documento, e tem um documento também acessório relacionado a isso, que é de 2023, fala que se a família discordar de alguma postura do infante, da criança com relação a isso, ela tem que dar explicações ao poder público. Então eu vejo claramente, né, que os governos, e aqui, não sei, eu não gosto muito de dizer exatamente esquerda ou direita, mas os governos relacionados ao PT, eles fizeram avançar, inevitavelmente, uma agenda em que o Estado se coloca mais como dono do indivíduo, da criança, do que a família. E isso me coloca um alerta. É muito sério isso. Quando a gente fala que a família não está mais no protagonismo, ela não realizando, a política tem a ver com isso. A política tem muito a ver com isso.
Então, poxa, você vê todas as qualidades, você é defensora do Flávio? Não sou. Mas eu acho, quando eu olho, por exemplo, os documentos do governo Bolsonaro, para alfabetização são muito mais coerentes. Havia um secretário de alfabetização no governo Bolsonaro chamado Carlos Nadalim, que ele trouxe um programa de alfabetização, inclusive ele trouxe traduzida a literatura de engajamento familiar na educação, dessa mesma área de pesquisa que eu estou falando, ele publicou em português, começou um trabalho fantástico que está interrompido. Né? Então, na minha balança, esses princípios eles são muito importantes. Então, já que a pergunta foi colocada, eu tenho tranquilidade para dizer, hoje o meu coração e a minha percepção técnica, ela pede isso. Nós precisamos recuperar algumas rédeas que estamos perdendo. Foi um segundo turno que não estiver o Flávio, Lula e outro. Hoje é Lula e Flávio. E se tiver um outro candidato, você é contra o Lula? Sou contra. Contra o Lula. Contra o Lula. Eu acho que nesse conjunto de... Acabei de sair de uma discussão sobre aborto. E o Ministério da Saúde teve várias atitudes, STF, inclusive, com os ministros que estão mais de espectro, né, mais próximo à esquerda, como Alexandre de Moraes, interferindo em resolução do Conselho Federal de Medicina para a sistolia fetal, que é uma ação cruel, é uma ação, vocês sabem, a sistolia fetal não é usada, nem recomendada nem para eutanásia de animal. Né? E o STF, no ano de 2024, cancelou, anulou uma resolução do Conselho Federal de Medicina, quer dizer, médicos não recomendam a sistolia, mas o STF autorizou que se fizesse. O judiciário nosso fala muito que ele é um ativista político, ele é uma peça da nossa política. Exatamente. Eu até vejo o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol na época, não estou julgando se estavam certos ou não aquelas condenações, mas é muito equivocado o que ocorre hoje também em todo o nosso país, o judiciário se manifestar sobre qualquer tema. Para mim, o juiz e o promotor, eles são partes imparciais, deviam ser pessoas reservadas ao cargo. E você já vê que em algumas entrevistas do Alexandre de Moraes, que ele adianta o que ele vai julgar. Exatamente. Ele não diz, vou julgar, mas o que ele já está falando, ele já desenha o pensamento dele para o julgamento. Toda uma movimentação política de bastidores em torno torno disso. O judiciário ele é muito politizado, ele interfere nas decisões discricionárias da Prefeitura Municipal. Nas decisões, como você disse, uma decisão técnica do Conselho Conselho Médico. Exatamente. Como que o Judiciário vai ter uma posição contrária a um corpo de profissionais experts naquele assunto? Exatamente. E a população parece que gostou muito disso, do Judiciário ser uma peça política. Isso é muito ruim para o nosso país. É péssimo. Exatamente. Virou o juiz brasileiro, ele virou, como se diz, um BBB de julgamentos. Eu acho isso assim, muito feio, eu não concordo. E por muitas vezes invalidando o trabalho do legislativo. Sim, porque também. Veja, nós temos uma representatividade como legislativo e o que se tornou muito substituindo. comum. Exatamente, substituindo, legislando, que se tornou muito comum. Faz uma discussão na Câmara Federal ou no Senado, né? E aí a maioria vem, se ganha uma matéria, valida uma matéria representando a população, vamos dizer. Grupos pequenos, minorias, vão e judicializam. Coloca isso no tribunal, aí uma decisão de um único juiz, isolado, fechado, invalida toda aquela participação legislativa. Um parlamento enorme, né? Um parlamento enorme, exatamente. Uma discussão que às vezes durou anos, uma discussão robusta, porque algumas correm em regime de urgência, a gente sabe como funciona. Uma discussão superficial, ruim, mas tem temas que teve uma discussão grande, robusta, uma grande participação popular. Aí a canetada de uma pessoa vai invalidar todo esse trabalho. Então a gente tem que repensar realmente a postura do judiciário. Tem muita coisa que está descalibrada, né? E aí eu vejo um sistema que apoia isso, um sistema que está perpetuando essa postura. E como pré-candidata a deputada federal, qual que é a sua principal pauta? A minha principal pauta está voltada para a proteção da infância, como eu coloquei. Acho que tem direitos básicos, essenciais da infância que estão sendo desrespeitados e outras coisas que poderiam potencializar muito a infância sendo também desvalorizadas. Por exemplo, o esporte, a música, eles não são só acessórios, eles são decisivos para o bom desenvolvimento da criança. Então, enquanto a gente poderia estar colocando mais olhar, mais recurso público, apoiando os municípios para fomentar esse tipo de ação, a gente está fazendo briga em torno de erotização, hormonização de criança. Sim. Então, assim, é muito louco e é muito
preocupante o que está acontecendo com o Brasil. Em São Paulo, no Hospital das Clínicas, isso realmente virou política pública com o nosso dinheiro. Crianças iniciam um processo de transição social a partir de 4 anos de idade. Mas 4? 4 anos de idade. Eu tenho uma filhinha que vai fazer 3 anos. Ela não sabe tomar banho sozinha. É uma inocência tão grande. Só colocar, né? Nem a roupa calcinha, sozinha, né? exatamente. Então, como que eu coloco no processo de transição social, para mudança de nome, mudança de documento e mudança de aparência, uma criança de 4 anos de idade? Isso está no G1. Mas essas crianças, eles têm pais, essas crianças? Exatamente, mas existe uma cooptação. Eu posso dizer para você de um documentário chamado Mudança de Gênero, deixar recomendado pessoal aqui, da Epoch Times. Mudança de Gênero, e tem um documentário também agora mais recente da Brasil Paralelo sobre isso. Mas fica essa recomendação, existe uma cooptação e uma forma de conduzir psicologicamente famílias quando a criança apresenta aquilo que nós dizemos de disforia de gênero, que é comportamentos mais similares ao outro gênero. Então, uma menina que às vezes quer praticar uma atividade que é mais socialmente mais entendida como de menino, por exemplo, exatamente, né? Brincar de carrinho, colocar uma roupa de um personagem que a gente rotula como masculino. Sim, né? subjetivismo. Exatamente, a gente subjetiva dessa forma. E aí, quando isso se chama na medicina disforia de gênero. Quando isso aparece, a medicina tem um procedimento chamado espera vigilante, que os pais podem observar, né, e formando, claro, oferecendo carinho, amor, orientando aquela criança e esperar que ela passe pela puberdade, que todo esse processo aconteça naturalmente para que a criança, na sua maturidade, lá depois que se tornar também um adulto, ela possa tomar suas decisões. Mas a população tem uma visão muito equivocada. Por exemplo, eu tenho uma filha de 5 anos e ela gosta disso, de brincar mais de carrinho, porque ela foi criada com um primo que brincava mais de carrinho. Exatamente. Então é natural. Também. É bem natural. Fui criada Aí, rodeada de moleque. uma mulher chegou em mim e falou assim, ela tava numa loja de utilidades, falou assim, compra aqui maquiagens para sua filha. Eu falei, 5 anos, minha filha não vai usar maquiagem ainda. Aí ela falou assim, ela tem que usar, porque ela já brinca com carrinhos, o que vai acontecer com ela no futuro? Eu falei assim, mas minha filha, 5 anos ainda, com que... Não é uma preocupação. Agora que ela tem momento. 7, mas assim, na época ela tinha 5, o que tem a ver? Exatamente. E aí a gente pegar isso e aí quem olhar o documentário vai entender os processos e que eles são muito parecidos no Brasil e numa outra nação. E são processos assim de aconselhamento das famílias que chegam ao ponto de se dizer assim, olha, se você não fizer isso pelo seu filho nesse momento, ele vai mergulhar numa depressão e ele vai morrer, vai se matar. É uma chantagem. É uma chantagem. Então, isso se tornou, infelizmente, tá? Isso se tornou prática recorrente. Hoje nós já temos várias denúncias disso no Brasil. E aí, poxa, chegar a um ponto que a gente está discutindo bloqueador de hormônio, bloqueador de puberdade. Mas para criança de 4, 5, 6 anos. O bloqueador de hormônio de puberdade para adolescente. Agora, a transição social que envolve mudança de nome, mudança de documento e mudança de aparência a partir dos 4 anos. Aí começa a atender, começa a preparar para que na adolescência... Agora, como é que... Gente, é um direito natural. Qualquer um de nós aqui, inclusive a pessoa que é adulta se reconhece como transexual, se declara transexual, ela teve o direito de passar pela puberdade. Que é um processo natural de regulação de hormônio, um processo natural de formação do nosso corpo, da nossa voz. Isso é natural, isso é um direito inato. E aí, bom, chegamos ao ponto no Brasil de gastar dinheiro, energia, tempo, estrutura pública com isso e de não aumentar investimento, por exemplo, em esporte, em música, em conhecimento das famílias, que é o que eu estou dizendo, em levar essas informações para as famílias do quanto elas podem ajudar o desenvolvimento dessas crianças. Ô, vereadora, mas você acredita que tem mais recursos para o esporte, por exemplo, que não estão sendo destinados? A gente tem uma discussão em torno, inclusive, da corrupção. Né? Corrupção também é um problema estrutural tão grave no Brasil quanto os outros que a gente está falando aqui. E a gente tem, então, muito recurso que não chega na ponta. Mas se você olhar os valores da educação, por exemplo, vou falar da minha área técnica, eles estão desatualizados. Um aluno não custa barato para o Estado, se a gente disser assim, comparar com escolas particulares, por exemplo. Um aluno custa em média no Brasil, vocês sabem quanto ele custa em média no Brasil? Não. O aluno da escola pública? Entre R$800 e R$1.600 por mês. Por mês. Então, é como se fosse uma mensalidade de uma escola particular acessível. Estou falando um aluno de Fundamental 2, ensino médio. 800 a R$1.600 a R$1.600
por mês, esse aluno. Quer dizer, não é barato, mas ainda esse investimento está abaixo do recomendado, da média da OCDE. Então, se a gente quer ver o Brasil avançar na educação, a gente precisaria investir mais. Além de combater a corrupção, que não faz, às vezes, o investimento que já talvez não seja suficiente chegar na ponta, ele vem menor ainda. Né? O mesmo a gente olhando para educação, para música, por exemplo, o que a gente poderia ter de investimento de instrumentos musicais, o benefício de uma criança aprender um instrumento na infância é muito grande. Disciplina, persistência, perseverança, o próprio gosto estético, a própria possibilidade, né, dela aprender esteticamente algumas coisas, isso molda o cérebro. A capacidade cerebral toda. Capacidade cerebral, exatamente, plasticidade do cérebro nós estamos falando. Então, olha a importância de questões de ter maior investimento, desses investimentos chegarem, esses conhecimentos chegarem nos profissionais da educação, para a hora que o instrumento chegar na escola, isso ser valorizado, falar, poxa, cara, o poder público investiu em algo aqui que realmente precisa ser cuidado aqui, da família saber, poxa, meu filho está indo para a escola e está tendo uma oportunidade que eu não tive. Então, essas informações, esses investimentos precisam chegar de forma mais viva, né? Mas você perguntou da minha principal pauta. Eu acho que a infância é uma coisa que me move muito, que me preocupa muito no Brasil. Isso eu já vim deixando claro, né, aqui. Mas, paralelo a isso, a saúde. O Brasil ainda tem filas de cirurgias eletivas que demoram 4 anos para sair, 7 anos. Aqui em Votuporanga eu tenho fila de cirurgia eletiva que está demorando 14 anos para sair. A pessoa morreu e não operou, né? Então, assim, algumas cirurgias que não são consideradas de urgência e emergência, que é cirurgia de joelho, de ombro, de coluna, hérnia, elas têm um tempo de espera muito grande ainda no Brasil. Então, exames propriamente, consultas, a gente teve uma vitória grande em Votuporanga com relação a isso. Nós conseguimos mudar a cota que o Estado manda para o AME. Relacionada a Votuporanga, a gente conseguiu avançar. Cardiologia, por exemplo, tinha mais de 2 anos de espera para a primeira consulta com cardiologista. Lá em Votuporanga, dentro do AME, para o município de Votuporanga. Então a gente levou essa demanda. Neuropediatria, você pediu uma consulta para uma criança de 3 anos, ela ia ser atendida com quase 6. Quer dizer, já passou todo um período oportuno de atender essa família, orientar essa família. Então, a saúde, essa revisão de cotas, revisão da tabela SUS, é uma questão tão importante, né? E a gente vê poucas pessoas falando sobre isso. Eu acho que essa seria uma das minhas preocupações centrais. Se como vereador a gente conseguiu fazer uma mudança importante para Votuporanga, como eu gostaria de fazer isso por outros municípios, como eu gostaria de poder fazer isso por outras regiões. Votuporanga não tinha sua cota de especialistas atualizada há praticamente 20 anos. Há 20 anos, a população cresceu consideravelmente, sei lá, talvez saiu de 60 mil habitantes, 70 mil para 100 mil habitantes. Então, quer dizer, olha o crescimento que a população teve e o atendimento continuava o mesmo há 20 anos. Quer dizer, o trabalho que nós fizemos lá de incomodar e dizer essas cotas não atendem mais a nossa população, isso aqui está muito defasado, isso aqui precisa mudar. No governo do estado, o município não gastou um centavo. O município precisou responder. A hora que o estado fez os questionamentos, claro, eu falo que a participação e a postura da secretaria local, do prefeito, foi essencial para o resultado chegar. Mas a gente provocou um incômodo na Secretaria Estadual de Saúde e na Regional de Saúde, no DRS, dizendo assim, gente, esses números aqui estão muito abaixo do que a nossa população precisa. Por isso, filas com mais de 1.000 pessoas, por isso, filas de espera de 2 a 3 anos para áreas essenciais. E aí, o que nós vamos fazer com relação a isso? E aí, sem que o município gastasse um centavo, né, as cotas foram atualizadas e hoje, você sabe o quanto é difícil isso, Luiz, mas há 3 semanas atrás a Secretaria Municipal me respondeu de mais de 2 anos de espera que a cardiologia tinha fila, hoje, documentado, a fila de espera para cardiologia em Votuporanga está em 3 dias. Sim, muito bom. Muita mudança. De janeiro para cá, essa mudança começou. Então, tem filas lá que não mudaram ainda, assim, cotas que não mudaram, exames que não mudaram, não é tudo que está perfeito, a gente tem fisioterapia para mudar, tem muita coisa que eu gostaria de fazer, mesmo pequenininha como vereadora. Mas eu digo assim, e se tem um deputado, uma deputada federal falando sobre isso? Incomodando as regionais sobre determinadas regiões que precisam ser atualizadas, que precisam ser olhadas de forma proporcional à sua população atual. Olha que trabalho importante. De janeiro para cá, nós atendemos lá no AME, só Votuporanga, estou falando Votuporanga,
mais de 3.700 consultas a mais do que se fazia antes do nosso trabalho. Então, para mim, olhar para isso e falar, poxa, o nosso trabalho, de alguma forma, resultou no atendimento de mais 3.700 pessoas que não seriam atendidas nas cotas anteriores, que ficaria lá na fila esperando, é uma vitória muito grande. Eu quero fazer isso por outras regiões. Eu me recordo também que, além dessa fiscalização, que essa é a mais importante de todas, né, saúde, sobre a presença de menores em eventos, como que foi essa fiscalização? Exatamente. Que ganhou bastante notoriedade aqui na nossa região. Ela é relacionada também, prefeito, Maíra, está relacionada à proteção da infância. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já preconiza, desde lá da década de 90, que qualquer evento público, diversão pública é o nome que se dá, precisa comunicar para as famílias para que idade que é indicado aquilo. Assim como no streaming, você abre lá no Netflix um filme, tem a classificação. Na TV, a TV é rigorosa com isso. E por que a TV é rigorosa com isso? Porque ela recebe multa por dia se ela não obedecer isso. O Estatuto prevê multa por dia, corte de programa, então a TV tem que obedecer. O cinema é rigoroso com isso. Né? Mas o evento também não é... Tem multa também? Exatamente, tem uma multa prevista que normalmente não é aplicada nos municípios, não há uma cobrança sobre isso. Então isso foi criando uma espécie de um relaxo. As pessoas foram se acomodando, né? A TV é cobrada, o cinema é cobrado, mas o evento, que é uma experiência mais intensa, porque é real, tá vivendo aquilo, você está presente, não é mediado pela tecnologia, você está sendo diretamente tocado por aquilo, houve uma despreocupação com relação a isso. Então nós fizemos essa cobrança, Secretaria da Cultura, Vara da Infância e Juventude, Promotoria de Justiça, que cuida da infância, a gente começou a dizer assim, olha, gente, vamos ser coerentes? Se a gente está cobrando isso do cinema, se a gente está cobrando isso da TV, por que nós não estamos cobrando isso dos eventos? Né? E aqui eu não estou falando de pôr ninguém para fora de evento, mas eu estou falando de dar a informação correta para as pessoas. Para não chegar até o evento. Para não chegar até o evento com a informação equivocada. Então, só resumindo, trocando de uma forma bem prática aqui para os nossos espectadores. Um evento, por exemplo, mesmo um filme que é indicado acima de 18 anos, quem é o adolescente que pode assistir pela nossa lei? Pelo ECA e pela portaria do Ministério da Justiça. É o adolescente acima de 16 anos. Então, se um evento ou se um filme ele é elencado, ele é classificado como acima de 18 anos, essa informação precisa chegar para as famílias. Porque, na verdade, só quem pode acessar esse lugar, mesmo com os pais, e acessar esse conteúdo, é aquele que tem acima de 16 anos. 16, 17 anos, acompanhado dos pais ou com autorização expressa dos pais. Abaixo de 16 anos, esse jovem não deveria acessar esse conteúdo, mesmo na presença dos pais. O Cinépolis de Rio Preto faz um trabalho incrível com relação a isso. Eu mostrei na tribuna, em Votuporanga, juntei nos documentos que eu enviei à Infância da Vara da Juventude, eu disse assim, olha, tá aqui o exemplo. O Cinépolis obedece rigorosamente a nossa lei. Como mãe, não estou falando como agente público não, como mãe, como pai, se você chamar lá o Cinépolis no chat, e falar assim, ó, vocês têm um filme aí que vai estrear, o Pânico, por exemplo, que eles passaram esses dias lá, que é para 18 anos, eu gostaria de levar meu filho de 14. Ele pode entrar comigo? O Cinépolis vai te dar a explicação exata. Vai dizer, não, nós temos que seguir a portaria do Ministério da Justiça, Estatuto da Criança e do Adolescente, então o seu filho pode vir com você a partir de 16 anos. Abaixo de 16 anos ele não pode acessar o cinema para assistir esse filme. Correto, está cumprindo a legislação que garante que a criança não vai ter acesso ao material errado, na idade errada. Né? Então é uma recomendação, é uma comunicação que não está sendo feita, e eu digo que quando não é feita, não atende o direito da criança e não atende o direito da família, que é de saber a informação correta daquele material. Você falou sobre professora, vereadora do município de Votuporanga. Como que é tudo isso? Ali, ó, tá nos bastidores. Minha principal ajuda aqui, meu esposo, né? Ele é o meu grande incentivador, minha grande cobertura em toda essa situação. Mas eu conto também com a ajuda da minha sogra. Minha mãe não mora aqui, mas está sempre me ajudando. A gente precisa de ajuda, de apoio e a gente encontrou um equilíbrio, né? É claro que um período de campanha, pré-campanha e campanha é tudo diferente, né? Então é uma estação em que a coisa vai ser mais rápida, intensa, né? Mas terminada essa estação a gente encontrou um equilíbrio. A gente decidiu passar um período da nossa... Então se o dia, a gente olha para a agenda do nosso dia, a gente fala assim, um período eu como mãe
Desses 3 períodos que eu tenho no dia, um período deles eu tenho como mãe estar em casa com os meus filhos. O outro período eu tô na rua, ouvindo as pessoas, tô nas secretarias lá, conversando com os secretários, tô na Câmara, atendendo gente, lendo documento, preparando lei. E o outro período a gente está com a igreja, e sempre com a igreja a gente está também com as crianças. A maioria das nossas atividades com a igreja a gente faz com as crianças. Como você sentiu assim, a aceitação? Na hora que você lançou a pré-candidatura, você achou que o público está com você? Olha, Porque é Bem bem arriscado, né? Deputada federal, muitos votos. exatamente. É uma construção, né, Maíra? Eu entendo que eu não posso ser iludida. Achar que tudo vai ser fácil, que vai gerar um resultado rápido. Eu acredito que tudo é uma construção e tem degraus. Mas a gente tem uma parcela de pessoas no estado, até pela igreja que a gente cresceu. Meus pais se conheceram dentro dessa igreja, estou nascida dentro dessa igreja. A gente tem uma parcela de pessoas no estado que me conhecem desde a infância, que conhecem minha formação, meu trabalho há muito tempo. Então, graças a essas pessoas, eu entendi que poderia haver um fator de multiplicação. Poxa, se essas pessoas me conhecem e me dão muita força, porque quando eu fui eleita vereadora em Votuporanga, muitos me deram muita força. Natiele, estou acompanhando o teu trabalho aqui da minha cidade. Alguns falam assim, Natiele, como eu gostaria que na minha cidade tivesse uma vereadora assim. Sim. Eu comecei a perceber isso e a gente conversando, a gente falou, poxa, que legal se isso funcionasse como um fator de multiplicação. Né? Se essas pessoas pudessem falar a outras pessoas nos seus contextos do trabalho que a gente tem realizado. Então isso traz pra gente uma possibilidade de trabalho fora de Votuporanga, mas sabemos que é um mundo de uma competitividade gigantesca e vamos tentar, vamos trabalhar para isso. Você vai focar o corpo a corpo na 017, na nossa área? Como que vai ser a sua campanha presencial? Presencial, eu tenho visitado amigos, contextos, igrejas em algumas regiões. Então, por exemplo, amigos Catanduva, amigos em Campinas, amigos em São Paulo capital, né? Colegas de SESI com quem eu ainda tenho contato, algum contato. Mas a visita presencial mais focada mesmo aqui na 017, que é o contexto que a gente chega muito rápido, muito fácil. Agora, a rede social nos dá uma possibilidade de trabalho muito importante, né? Uma amplificação da nossa voz. E eu tô com uma estratégia, né? Eu brinco com minha esposa que é a fonovisita. O telefone também. O telefone hoje se tornou uma coisa muito pessoal. Já pararam para pensar nisso? Como as pessoas estão se comunicando o tempo todo na rede social, o fato de você fazer uma ligação hoje torna tudo muito mais pessoal. Mas você mesmo vai fazer a ligação? Vou fazer bastante ligação. Já estou fazendo, mandando muito áudio, fazendo ligação. Hoje a ligação, o áudio é como se você batesse na porta da casa da pessoa. Olha que incrível, né? Então acho que a gente vive um outro espectro político agora. Tem gente deixando tudo pra inteligência artificial, coloca aquelas mensagens automáticas, não fica tem que ter aquele coração, corpo, né? Corpo a corpo. Não tem que ter coração. Eu acho que eu sou da nova geração, mas eu acredito ainda. Eu não sei se é porque a gente é mãe, tem criança pequena. Eu fui na minha campanha, eu fui na porta das escolas. Nascido em Votuporanga? Nascido em Rio Preto. Rio Preto, eu vi que você disse que você não morava fora. Exatamente, nascido em Rio Preto. Nascido e criado em Rio Preto, mas há 11 anos nós estamos em Votuporanga. Agora meu esposo é daqui. O maior desafio de Votuporanga? O maior desafio hoje? De Votuporanga. Poxa, que pergunta boa. Eu acho que o maior desafio hoje é a intersetorialidade. Eu vou explicar de forma menos técnica, né? É o bom cruzamento, a boa junção da saúde, da educação e de outras áreas funcionando para o objetivo, para cuidar de famílias. Acho que esse é um dos desafios, porque às vezes parece que o trabalho da educação está um pouco desconectado e desapoiado, às vezes, em alguma medida. O trabalho da saúde também. Então, acho que a junção desses pontos, a gestão mais inteligente, talvez progressivamente a gente tem que pensar em gestão mais inteligente de recursos, casando essas coisas. E junto a isso, eu vejo como outro desafio aqui muito sincero a gente começar a pensar de forma menos bairrista e de forma menos, vou usar um nome aqui forte, né? Uma política velha, em que eu tenho que favorecer determinados grupos e isso às vezes impede de a política pública de qualidade chegar. Vou te dar um exemplo genérico aqui, falando até de Brasil, mas se aplica à nossa região também. Para algumas pessoas, se o SUS funcionar bem, isso não é vantagem.
Se o SUS for funcional, eu não lucro na via particular. Então isso é preocupante. Se a gente pensa em política pública com esse coração, a gente vai deixar sempre a coisa pública degringolar para que alguém possa lucrar. Então acho que um desafio nosso é esse. Precisa explicar, você poder explicar na prática, quem que vai ganhar se o SUS não funcionar bem? Estou falando de nomes, estou falando assim, para ficar mais claro para a gente, são laboratórios, eu não consigo entender. Exatamente, vamos dizer assim, é um nicho médico, né? Mas eu posso dizer convênios, né? Clínicas particulares, porque veja, se tudo não funciona no SUS, as pessoas na sua urgência de tratar a sua saúde, elas vão fazer rifa, elas vão juntar dinheiro, elas vão procurar o particular. Sim. Alguns não vão ter condição de nada, tá? Eu falo porque eu atendo pessoas assim. Uma consulta com um neuropediatra hoje, sabe quanto custa em média? R$800. Mas o meu filho está apresentando um transtorno, uma dificuldade de aprendizagem. E eu não consigo um atendimento via SUS. Mas o meu salário é um salário mínimo. Como que funciona para eu pagar uma consulta de 800, R$1.000? Que no particular tem fila de espera também. Curta, mas tem. Porque é um profissional muito procurado, né? Aí, o que eu estou querendo dizer? Se o nicho da iniciativa privada pensar de forma egoísta, ele acha isso uma possibilidade de mercado, de ação. Um tupetou lá, vão me procurar aqui. Mas a gente acaba esquecendo que... Tem gente... Exatamente, tem gente que é muito dependente do SUS, mas acima disso, gente, o Brasil é o país que campeão em arrecadar imposto e não devolver em bens para a população. Pela 15ª vez consecutiva, o Brasil foi considerado o país campeão em a mais alta arrecadação de imposto e bateu recorde de arrecadação agora em 24, né? E menor devolução em qualidade de serviço. Então, assim, de verdade, essa pessoa já está pagando, né? Sim. Essa pessoa já está pagando por um atendimento. E aí a gente pode discutir outras dificuldades. Por exemplo, o pediatra hoje é um especialista difícil de você contratar, não está fácil a oferta, né? O neuropediatra, a gente pode discutir outras dificuldades. Mas não ter a oferta, mesmo que em uma cidade parceira, ou mesmo que uma primeira avaliação por meio de telemedicina com um técnico acompanhando a pessoa no consultório, aí a gente pode pensar outros caminhos, mas deixar essa pessoa desassistida 2, 3 anos a fio não poderia, né, não deveria ser uma alternativa. A gente deveria buscar outros caminhos. Então, acho que esse é o nosso desafio. E pensando em Votuporanga, qual que foi a ação, fiscalização, trabalho como vereadora nesse mandato que mais te marcou? Acho que esse da saúde foi bem especial, né? Foi o que me trouxe muita devolutiva. Consegui tirar essa fila de espera. Né? Exatamente. Quando eu ouço... É claro que tem aqueles críticos, né? Aquelas pessoas que vão dizer, na minha situação não mudou nada. Que é difícil para as pessoas entenderem que não foi todas as especialidades, que eu não consegui mudar tudo de uma vez, Sim, né? até porque a caneta não é sua. Não é minha, então é uma luta, né? É uma luta que não acabou. Mas assim, eu já tenho muitas pessoas que me procuraram. Natiele, que diferença. Natiele, eu vi que você mexeu nisso, eu quero te agradecer. Então eu digo assim, até os críticos, né? Se de alguma forma o pai, a mãe dele, em algum momento for atendido pelo meu trabalho, a minha missão está cumprida. Então essa questão da saúde me trouxe uma alegria muito grande. Estar com as famílias nas escolas é sempre uma alegria muito grande. É colocar a ferramenta na mão de quem mais precisa dela. E tem só um último ponto que eu ia colocar. A gente falou de esporte. A gente conseguiu levar também em parceria com a Secretaria de Esportes o judô, o jiu-jitsu e o karatê de graça para as crianças de Simonsen, lá no distrito. Então, a Secretaria de Esporte Municipal ou do Estado de São Paulo? Municipal, em parceria com a Municipal. O secretário Marcelo Estrigari, juntamente com o prefeito. E a gente conseguiu então levar, já há mais de um ano já é oferecido, não tinha isso antes em Simonsen, é a primeira vez que as crianças e os adolescentes podem fazer esporte gratuitamente ali, artes marciais. Então, foi uma conquista muito legal. E a gente também finalizou um processo que a Secretaria de Saúde havia iniciado, mas estava um pouco ainda parado. Uma indicação nossa, uma cobrança nossa, ajudou a terminar um processo em que hoje, quem faz tratamento de câncer oral, hormonioterapia ou quimioterápicos orais, não precisa mais ir até São José do Rio Preto todo mês e retirar sua medicação lá. Agora pode retirar na própria cidade. Então, lá na farmácia de alto custo,
A pessoa antes precisava pegar a ambulância e todo mês lá para São José do Rio Preto, ou para o DRS, ou para o ICA, para pegar uma medicação e trazer. Agora não, agora pode retirar do lado da sua casa, foi uma indicação nossa também. Então são alguns projetos que nos trazem alegria, que nos orgulham de alguma forma a gente ter trabalhado. E como você enfrenta esses ataques, essas críticas em rede social? E tem alguma atitude sua que já gerou repercussão negativa na cidade? Teve sim. Teve. Preciso ser sincera, assim, Qual né? foi? Foi uma situação em que, na verdade, eu considero uma falha de comunicação minha. A questão da volta às aulas da educação infantil, né? Como eu disse para vocês, tem até documento nacional chamando de creche, mas hoje a gente fala de educação infantil. É um grupo muito vulnerável, é um grupo que se a mãe não tem a famosa rede de apoio que a gente fala, né? Se a mãe não tem um parente, um familiar que pode ajudar e ela precisa confiar esse bebê a um vizinho, a uma pessoa de fora do nicho de confiança dela, é muito complicado. E no início desse ano eu recebi um grupo de mães que falaram assim: Natiele, a gente não tem como parar de trabalhar, nem férias a gente não tem mais para tirar, porque havia dado já mais de 30 dias das crianças em casa, entre dezembro e janeiro, né? E as aulas vão voltar só no início de fevereiro. Mas será que você não tem como pedir para na volta dos funcionários para a escola, ao menos alguns bebês ou os bebês, né? O pessoal pode fazer uma investigação disso e permitir que essas crianças voltem mais cedo para a escola e não só em 2 de fevereiro. Olha, vou apresentar essa sugestão, né? E nem documentei, porque estava até em período de recesso, mas eu liguei para a pessoa que estava na Secretaria de Educação naquele momento e falei: olha, uma sugestão, quero fazer aqui um pedido. Não é possível, a hora que os funcionários voltarem para a escola, né, a educação infantil, a creche, já retornar mais cedo. E aí ela falou: Natiele, nós vamos verificar, né, tá muito em cima da hora, tem planejamento previsto, você sabe como que é. Então não sei se a gente consegue atender, mas vamos pensar nisso. Aí eu gravei um vídeo, né. Falei: pessoal, volta às aulas, 2 de fevereiro, tá muito difícil, algumas famílias me procuraram. E os professores entenderam, né, ou pelo menos alguns deles, que eu estava pedindo para o professor voltar do recesso. Não, os funcionários, eles já voltariam mais cedo para a escola. Então a gente estava tentando ali ajudar a criar uma força-tarefa, exatamente, para que aqueles funcionários que estivessem na escola pudessem receber essas crianças mais cedo. O município, eu não sei como foi aqui em Cardoso, por exemplo, mas o município de Álvares, ele fez uma avaliação antes do final do ano de quem precisaria voltar um pouquinho mais cedo. Pela primeira vez, acho que provavelmente do município, esse ano foi interrupto, né? As crianças que quiseram permanecer em aula da educação infantil, elas permaneceram. Olha só. Nós fizemos um planejamento de... E não são todas, não é? Não, deu 20% a 30%. Isso, é um grupo pequeno. Eu sabia que havia um grupo de exceção. Sim. Né? Eu acabo atendendo muita mulher, muita mãe solo. Então eu sabia que havia um grupo de exceção. Né? Assim como eu sei que também que há aquela mãe que deixa a criança na creche, não vem buscar no horário, não conversa com a escola. Isso também existe. Né? Uma minoria, mas tem. Mas tem. Então, mas menina, no momento em que eu coloquei esse vídeo na internet, né? Naquele momento eu tinha um compromisso na região de Mira Estrela e eu fui pra lá e eu fiquei sem rede. A hora que eu cheguei na rede, começaram a entrar um monte de comentário e as pessoas me xingando. E as pessoas, né, alguns da educação, é claro que não representam todos da educação, eu digo isso porque eu sou de dentro, mas alguns ali dizendo: você quer chamar a escola de rede de apoio, você quer que a criança more em creche. E é justamente o contrário do que eu sempre construí com as famílias, da tua presença, da tua responsabilização, de você fazer o possível. Pô, tá aí, falamos de homeschooling, eu falei: não, a família assumiu o protagonismo da educação, de uma educação que está falida. Eu não discordo dessa família. É um limbo jurídico, mas não é crime. Não é crime. Né? E aí, poxa, as pessoas vieram me acusando justamente do contrário do que eu sempre fiz. Isso, naquele momento, mexeu muito comigo. Eu fiquei muito triste. Eu falei: poxa, será que não está valendo a pena o meu trabalho? Será que, né? E nesse momento, e era o dia do meu aniversário. Aí minha família veio de Rio Preto e procurou me dar força e falar: não, calma, você ainda vai colher muito fruto do que você está fazendo, você sabe a intenção com que você fez isso. Não era tirar ninguém de recesso, tirar ninguém de férias, não era prejudicar ninguém. Mas a rede social tem isso, né? Da forma que ela entrega a nossa voz de uma forma positiva, ela pode potencializar haters, inimigos políticos, né? Também, muito rápido. Eu não me considero. A rede social é instrumento da democracia, mas ao mesmo tempo é terra de ninguém. Exatamente. Porque tem-se a impressão que pode falar tudo, né? Não se deva dizer tudo.
eu vejo que as pessoas devem sofrer a punição adequada, né, para os atos que eles cometem, né, se for caso de desrespeito. Exatamente. Injuriar, difamar, caluniar. Ao mesmo tempo, só deixar uma crítica, eu vejo que hoje aquele inquérito da fake news, que é conduzido pelo governo federal, virou uma perseguição a pessoas que discordam da opinião ali Exatamente. do governo, enfim. O próprio 8 de janeiro também, né? Não que não houve crimes, né? naquela ocasião, houve, mas não aqueles que aquelas pessoas estão sendo condenadas. Com aquele peso de consequências. Com aquele peso de desproporcionalidade. Desproporcional, né? Ser preso 16 anos, 17 anos, enquanto outra pessoa que estupra fica 4, né? É bem diferente, né? Esse é meu ponto de vista. Exatamente. Agora, essa foi uma repercussão negativa, né? Mas de uma iniciativa positiva. Sim, depois, quando eu comecei a ler eu li todos os comentários, assim. E aí eu comecei a ver que aquilo que os educadores traziam também refletia uma fadiga e um cansaço de uma escola que por vezes é super acumulada, se sente sozinha em algumas atividades. E eu falei, poxa, eles estão certos, justamente no ponto da intersetorialidade que a gente citou aqui agora. Se temos que fazer algo um pouco mais cedo, ou fazer uma oferta que a família não se sinta totalmente desassistida naquele momento, podemos combinar isso com outras secretarias? Podemos dialogar isso com outros responsáveis? Sim, porque naquele momento eles se sentiram assim, como se eu estivesse responsabilizando somente eles, né? E não era uma lei, não era nenhuma indicação formal, era um pedido de atenção do poder público para isso, né? Mas foi experiência, valeu. Depois eu fiz uma indicação até mais de acordo com aquilo que algumas pessoas sugeriram. Eu acho que foi válido de toda forma. E outros momentos que aí a gente se alegra, né? Outros momentos que expandem as boas notícias, que chegam para as pessoas o bom trabalho. E aí, quando o resultado vem concreto, a gente fala, tá valendo a pena. Os espinhos tá valendo a pena, se de alguma forma essas famílias estão sendo socorridas. Bom, Daniele, agora, como você é da educação, eu quero fazer um exercício com você. Você topa o desafio? Topado. Imagina que você conseguiu e foi eleita deputada federal, representando toda a nossa região. Qual é a pauta que você aprovaria, que você acha que mudaria o Brasil? Pode ser só uma. Você acha assim que seria de impacto para o Brasil inteiro? Que eu colocaria para o Brasil ou aprovaria? Ou você aprovaria esse projeto de lei? Que passaria e você acha que é importante para o Brasil? Um deles é teste do pezinho ampliado chegar a todos os municípios. Na verdade, tem uma lei, o ampliado não. Tem uma lei que já foi aprovada, mas na prática, eu acho que eu fomentaria estrategicamente a prática e essa política chegar. 2021, o Brasil aprovou e sancionou uma lei do teste do pezinho ampliado que, na verdade, pode impedir que muitas crianças vão, inclusive, para a cadeira de rodas, sabiam disso? Tem doenças que, se rastreadas nos primeiros dias de vida, elas impedem cegueira, elas impedem atrofia muscular, elas impedem paralisia cerebral. Então, muitas das crianças que hoje dependem, os jovens, os adultos, que hoje dependem de uma cadeira de roda, que estão numa cama, essa condição poderia ser evitada pelo rastreio prévio dessas doenças com o tratamento correto. E hoje o Brasil ele oferece, em via de regra, o rastreio de 6 doenças. Então, provavelmente o teste do pezinho tem em toda a nossa região, e Votuporanga é o mais básico, ele rastreia 6 doenças. E foi um começo importante, mas hoje nós temos a possibilidade de rastrear 60, 70 doenças. Aqui, as mais básicas que são rastreadas aqui pelo teste do pezinho mais básico envolve fibrose cística, envolve um tipo de toxoplasmose, envolve tem um nome bem complicado, fenilcitúria, algo assim, mas essas são as mais básicas. Tem algumas doenças que elas aparecem no teste ampliado e hoje alguns estados, inclusive, por exemplo, o estado de Minas Gerais, salvo engano, o Distrito Federal, já tem uma expansão para 60, 70 doenças, São Paulo capital. Essas doenças, tem uma, por exemplo, relacionada ao consumo de proteína. Olha que interessante. Tem bebês que eles não poderiam consumir proteína. E eles nascem, aparentemente, eles não têm nenhum tipo de deficiência. Então o médico olha, tá tudo certo, tá tudo bem, a aparência deles tudo normal. Eles nascem normais, aparentemente. Nos primeiros meses de vida, conforme a gente dá o aleitamento materno, faz a introdução alimentar,
Quem tem essa doença, por exemplo, ela começa a eliminar neurônios daquela criança saudável gradualmente. Então, conforme a criança vai comendo proteína, vai matando neurônios, e aí a criança começa a desenvolver já com 6, 7 meses uma paralisia. E aí tem uma jornalista, por exemplo, brasileira, do estado de Minas Gerais, que ela acabou se tornando uma lutadora nessa causa, né? Uma grande voz nessa causa. Ela teve um filho, ela não sabia disso, então o filho dela fez o teste do pezinho normal, rastreando aquelas 6 doenças. Mas ela não fez o ampliado, exatamente, ela não fez o ampliado, que hoje, pra gente fazer aqui em São Paulo, a gente tem que pagar. Custa em torno de R$400 para você fazer o teste do pezinho ampliado, médio aí, que vai rastrear, por exemplo, essa doença que o filho dela tinha. E aí, não rastreando, ela começou a amamentar normal. Quando a criança tinha lá 5, 6 meses, começou a introduzir os alimentos, e ela falou, olha, o feijão que meu filho comia, a carne que meu filho comia, o meu leite, começou a matar neurônios do meu filho. Meu Deus. E quando ela soube, o filho dela já tinha desenvolvido, né, o médico olhou e falou, olha, você vai ter que ser forte, eu vou te dar uma notícia forte, mas seu filho desenvolveu uma paralisia cerebral. Seu filho não vai andar, não vai falar. E aí ela voltou para casa com essa notícia. Ela é uma jornalista, né, de um grande alcance. E era algo que... Não, ela é de Minas Gerais. Sim, mas a cidade de Votuporanga oferece esse teste? O modo mais básico. A gente fez uma provocação no estado também para ampliar, conforme a lei que já está aprovada no Brasil, mas eles dizem que ainda precisa, né, de um avanço estratégico, financeiro, combinado com o governo federal. Então, essa seria uma causa que eu encamparia como deputada federal. Ó, enquanto eu não ver o teste ampliado chegar em Cardoso, em Votuporanga, em Valentim Gentil, eu não vou descansar no meu mandato. Cadê? Tá a lei, é direito das pessoas, é direito dos municípios, é direito das famílias. Cadê? Isso não vai chegar, não tá chegando por quê? Então vamos entender as informações, levantar os dados, cobrar quem de direito, quem de dever, né, até ver essa política chegar. Por quê? Eu tô falando da vida de uma pessoa, de várias pessoas, de uma geração que a gente pode transformar. Já pensou nisso? Né? É uma geração que a gente poderia transformar. Exatamente, Maíra. Vários problemas sendo resolvidos por um exame. Através de uma política simples. Né? Na verdade, se a gente for pensar, por exemplo, eu pensando por orçamento da minha cidade, Votuporanga nasce 1.000, eu tenho até indicação nesse sentido lá, nasce 1.000 bebês em média por ano votuporanguenses. Quer dizer, custaria, sei lá, 300 mil ao poder público. E retiraria da fila de espera alguns os pacientes que precisam, depois, né? Porque exatamente, depois esse tratamento vai se tornar mais caro. Mas é obrigatório essa lei federal? Sim, ficou aprovada como obrigatória, sancionada pelo presidente, na época o presidente Jair Bolsonaro. Ela é lei vigente, então essa foi até a minha provocação na Secretaria de Estado. Olha, lei vigente, meu município não tem, eu quero para o meu município. E agora, como deputado, eu diria, eu quero para o meu estado. Em São Paulo, somente 6 cidades oferecem a modalidade ampliada. Cidades fazem então por custeio próprio? A notícia que eu tive é que por custeio próprio ou uma conjuntura política própria, né? Lá alguma coisa específica que conseguiu liberar para essas pessoas. Então, por exemplo, hoje a Prefeitura de São Paulo oferece, né, uma modalidade maior, que foi inclusive uma das causas lá, né, uma das bandeiras do prefeito Ricardo Nunes, e realmente tem sido implementado gradativamente. Né? Então, eu digo que pelo menos a implementação gradual, a lei prevê que começa uma implementação gradual, com 14 doenças, 21 doenças, para depois chegar ao número de 50 doenças. E hoje, pela ciência, a gente consegue rastrear mais. Tem lugar que consegue rastrear, no Brasil tem conseguido rastrear 60, 70 doenças. Então, eu acho que seria uma vitória muito grande, como se a gente marcasse uma próxima geração com um legado muito positivo, ajudasse muitas famílias a ver os seus filhos atingirem o máximo potencial. Essa jornalista, é muito emotivo o relato dela. Ela diz assim, gente, com uma medida simples, pode transformar. Talvez o meu filho hoje poderia andar, falar, ter uma vida normal, se eu tivesse mudado a alimentação. Se eu soubesse disso antes. Então, a gente não tem soberania, né, para avaliar. Eu digo que Deus é soberano na nossa vida para avaliar as coisas em detalhes, o porquê cada coisa acontece, mas podemos trabalhar politicamente para ajudar tantas outras famílias? Podemos, então vamos fazer isso. E vamos em frente. para esse projeto dar certo.
E agora, continuando a nossa didática, que nós somos didáticos, passa a página aí, prefeito. Vamos fazer nosso quadro famoso aqui, que é o bate-bola. Bora. A gente vai falar uma palavra e você fale o que vier, a primeira coisa que vier à mente. É uma Meu coisa Deus. Que medo. A pergunta mais difícil Bora. já passou, né? Vamos lá. A primeira coisa que vier à mente: família, Amor. Fé. Convicção. política, Meio. Educação. Virtude. o que Votuporanga representa para você? Coragem. Brasil. Mudança. Um líder assim, que te inspira. Pode ser na política? Jesus Cristo. Livro. Sobrecarregada pelas minhas bênçãos. É um livro sobre maternidade. Já que você falou de Jesus, um versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Não é sobre visitação, é sobre habitação. Habitar na presença dele. Sonho. Família. Sonho realizado. Ah, que lindo. Tem algum medo? Há diversos medos. Mas acho que o que mais pega é estar longe de Deus e estar longe de pessoas que eu amo. Então esse é o principal medo, e resolvendo ele, a coragem para tudo vai aparecer. Ah, ótimo. Uma qualidade e um defeito. Qualidade, sinceridade. Defeito, sendo bem sincera, me preocupar às vezes muito com a opinião das pessoas. Acho que às vezes a gente tem que se preocupar menos, saber o sentido do que a gente está fazendo de verdade. Uma palavra que definiria seu mandato. Verdade. Que se não fosse política, seria... Mãe sempre. Sim. Mãe sempre, né? Eu tenho uma dedicação a essa missão, e se hoje não estivesse política, eu gostaria de toda forma estar falando às famílias. Então, esse projeto, essa missão de estar falando às famílias, com certeza não terminaria se não houvesse mandato. Tem alguma pessoa assim que marcou sua vida? Acho que é fundamental, né? Falar minha mãe, meu pai, a formação deles, eu devo tudo a eles. Mas hoje, com certeza, a pessoa que mais influencia e encoraja a minha vida é meu esposo. E politicamente falando? Meu esposo também. Não, mas e um líder político? Um líder conhecido. Sim. De verdade, eu acho que Jair Bolsonaro. Eu acho que ele despertou a nossa geração para algumas coisas que a gente estava adormecido ou um pouco indiferente. Então, de verdade, Jair foi a voz que deu um chacoalhão, né, para a gente com algumas questões que a gente precisava parar e entender que a gente poderia fazer diferente. Parece que, só alongando um pouquinho esse tópico, parece que a corrupção tinha se tornado tão cultural e estrutural que a gente estava tão acostumado com o roubo mais fácil, não é? Vamos falar a verdade, as pessoas falavam isso. Ah, fulano rouba, mas é um bom político. E, de alguma forma, o Jair veio dizer, gente, isso não é normal. É comum, mas não é normal. Pelo amor de Deus, vamos entender a profundidade do que a gente está chamando de normal. Então, de alguma forma, me inspirou, sim. Me chacoalhou também. E na sua rotina, o que não pode faltar? Oração. Isso. E complete a frase. Vale a pena fazer política quando... Temos pessoas de confiança ao nosso lado. Pessoas que vão dar bons conselhos, pessoas que vão dar puxões de orelha. Eu digo sempre algo para os meus amigos, Maíra, amigos, familiares, pessoas que me conhecem há muito tempo. Então, assim, em algum momento você perceber que eu estou mudando. E quando a gente diz mudando, claro, mudando para pior, né? Que eu mudei alguma característica de caráter, de postura. Você me avisa, porque eu não quero perder a essência. Isso é algo que eu... Então, você ter pessoas do teu lado que funcionam como não só conselheiros, mas como fiscais mesmo, do teu coração, isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, isso eu não posso perder. Bacana. E agora, eu gostaria que você deixasse um conselho, porque no começo do programa a gente falou que você foi a primeira mulher que a gente entrevistou aqui na política, legal. Muito lindo. Legal. E gostaria que você deixasse um conselho para a mulherada que está nos acompanhando, se vale a pena investir na política. Qual conselho você daria? Eu quero dar com muita convicção, muita alegria esse conselho.
Veja, no Brasil que nós vivemos, no mundo que nós vivemos, eu acredito que você, de alguma forma, já tenha que trabalhar em algum lugar. Por que você não dedica o teu tempo e os teus esforços para trabalhar nos lugares de decisão? Então, essa é uma fala que eu tenho feito com várias mulheres. A gente vive num país de um custo muito caro de vida, de um salário mínimo desproporcional à realidade que nós vivemos. Então, as mulheres, por mais que muitas vezes elas gostariam de estar em tempo integral, como eu em algumas situações da minha vida abri mão de empregos para estar em tempo integral na minha casa, com os meus filhos, com a minha família, isso é maravilhoso. Mas talvez a grande maioria das nossas mulheres não vão poder fazer isso nesse tempo. Elas não têm possibilidade de fazer isso nesse tempo. E já que você é mulher inteligente, competente, sensível, mãe, tem que gastar teu tempo, tua energia fazendo um trabalho. Faça um trabalho nos lugares de decisão. As mulheres em geral são mais sinceras, elas são mais verdadeiras, em geral, tá? Com todo respeito, Luiz. Elas são mais sensíveis, elas são mais dedicadas ao que fazem. Eu sou mulher e eu não voto as coisas sem ler. Eu tenho certeza que você, no meu lugar, não votaria as coisas sem ler. Você estaria por dentro do que você está votando, você questionaria. Então, os lugares de decisão, seja o conselho da escola do seu filho. A escola do seu filho tem um conselho, tem uma associação de pais e mestres. Faça parte, é um lugar de decisão, é um lugar de voz. Seja os conselhos municipais, seja os cargos eletivos, os cargos em que as pessoas votam, se coloque. Busque apoio da sua família, apoio das pessoas que te amam e vá para cima. Nós precisamos de mulheres comprometidas, com bons objetivos e bons propósitos nos lugares de decisão na política, e hoje eu falo isso com convicção. E gostaríamos também que você deixasse uma mensagem agora para mulheres, mães, homens também, seus eleitores ou futuros eleitores. O que você tem para deixar nesse finalzinho aqui de podcast para essas pessoas que estão te acompanhando? Gente, a mudança, ela é possível. Por mais que muitas vezes nós somos pessimistas com a política, como eu disse agora, a política é um lugar de decisões importantes na vida de cada um de nós. E a mudança, eu vejo mudança acontecer todos os dias ao meu redor através desse meio, como eu disse, desse instrumento chamado política. Então, eu quero te convidar a acreditar comigo que essas mudanças que nós citamos aqui, elas são possíveis. Você já imaginou o despertamento que cada família pode ter através da nossa voz ampliada? Você já imaginou o despertamento e o atendimento concreto na saúde, na cirurgia, que as famílias podem ter a partir dessa renovação de cotas, dessa cobrança de um trabalho mais justo na saúde? Você já imaginou quanta coisa nós podemos mudar? Eu tenho acreditado com convicção que a mudança, ela não só é possível, como ela é necessária e a gente pode fazer isso coletivamente. Então, se eu posso te fazer um pedido, me ajude a levar essa mensagem adiante. As pessoas precisam saber que há pessoas assim envolvidas na política, com essas concepções, com esses princípios. E não acredite só em mim. Olhe na imprensa, converse com alguém que você conhece, que talvez nos conheça, que acompanhe nosso trabalho mais de perto. Acredite em outras pessoas que você já tenha confiança delas, mas que de repente está acompanhando o nosso trabalho de perto e pode dar um testemunho a respeito disso. Não se esqueça disso. Mudanças são necessárias todos os dias e elas são possíveis. E se de alguma forma eu estou me colocando nesse processo, é porque eu acredito nisso, que eu posso representar em algumas áreas do nosso país uma grande mudança. Eu conto com você em espalhar essa notícia de que a mudança é possível. O legal desse programa, acredito que o pessoal aí de casa também concorda comigo, temos duas pessoas envolvidas na política, né, para ajudar a população com atuações diferentes, mas duas pessoas que querem ajudar, né, as pessoas. Prefeito, você tirou algum insight aqui do que ela falou, que poderia ajudar? O que você vê nesse programa? Sim, eu vi que a Natina é uma pessoa muito capacitada, muito dedicada ao mandato, e ela falou a respeito do teste de pezinho ampliado. Foi algo que me despertou a atenção, logo que encerrava, pegar o WhatsApp e perguntar, será que o município também pode fazer? Isso eu já vou verificar, porque às vezes há alguns impedimentos na legislação SUS. Porque eu tive uma filha prematura e por ter condições financeiras ela conseguiu nascer e tá aí, né? Claro. Na época
Votuporanga não tinha suporte por causa dela. Hoje vai ter com o hospital que está sendo construído, o Hospital da Criança. Materno infantil, Materno exatamente. infantil, na exatamente. época não tinha. Aí teve que fazer o cross, não tinha vaga Rio Preto, teve que ir para Ribeirão Preto ou Goiás, e acabou indo para Ribeirão Preto. Então eu vejo o quanto faz diferença cuidar das crianças desde a concepção até o seu Esse primeiro nascimento momento. daí em diante. Foi algo que me chamou a atenção, é uma pauta que me despertou. Eu não preciso, acho que, dizer mais nada do quanto foi importante esse podcast. Obrigada. Que Obrigada mesmo. Que Bacana, honra. Natiele, muito obrigada por estar aqui com a gente. Compartilhar suas ideias de futuro, seus projetos. Poxa, Foi que legal. enriquecedor esse programa, assim. Muito obrigada. Posso fazer um último pedido? Claro. Se você puder, eu quero te convidar a continuar acompanhando o nosso trabalho. @Natiele Gama no Instagram. Acesse lá nosso... Natiele com 2 L's, bem lembrado aqui, Natiele com 2 L's. @Natiele Gama. Acompanhe lá pelo Facebook, pelo Instagram, agora mais recentemente a gente está no TikTok também. Traga a sua visão também, a sua opinião, chame a gente lá no inbox também. A gente está buscando fazer esse trabalho muito próximo da população e que de alguma forma a gente sirva para servir nesse tempo, nessa estação. Que ótimo, e a gente quer deixar também o Entrevista Show à sua disposição, tiver Poxa, que legal. Pautas relevantes, pode mandar pra gente. Poxa, Que a que gente legal. quer divulgar, porque políticas públicas é importante. A gente precisa apresentar para a população o que está acontecendo. em Votuporanga, em Cardoso e no estado como um todo. Então fique à vontade, somos seus parceiros. Que legal. Muito obrigada, Maíra. Que Muito obrigada, Luiz Paulo, prefeito. A gente agradece muito esse tempo. Foi um papo de muita qualidade. Eu também levo daqui muita coisa boa, muita experiência, reflexões e vai se tornando uma prática mais viva e mais humana. Obrigada por vocês me receberem. Imagina. Muito obrigada a você que nos acompanhou nesse programa. Semana que vem tem mais. Um abraço e até a próxima.